Bem-vindos à apresentação dos fundamentos básicos do Uniface Flow. O Uniface Flow é uma ferramenta de gerenciamento de processos de negócio que permite que você modele seus processos de negócios e os instale como workflows automatizados. O Uniface Flow permite que analistas de negócios integrem processos de negócios com outras aplicações dentro e fora de suas empresas. O objetivo desta apresentação é de dar uma visão geral do Uniface Flow como ferramenta de modelagem, automatização e integração de processos de negócios e aplicações. Um processo de negócio é um conjunto estruturado de atividades concebido para produzir um resultado esperado. Uma ferramenta de gerenciamento de processos otimiza a execução lógica, ordenada e automatizada de um processo de negócio. A mesma ferramenta pode automatizar e integrar aplicações e processos diferentes. Um processo de negócios consiste de um número de passos, cada um representando uma unidade atômica do processo de negócios que é executado num dado momento e lugar. Ele não pode ser dividido em passos menores. Cada passo pode ser implementado usando uma tecnologia diferente. Passos podem ser iniciados por usuários da ferramenta de gerenciamento de processos, também chamados User-Driven Tasks, ou estes passos podem ser iniciados pela própria ferramenta, também chamados Workflow-Driven Tasks. Estes passos do processo podem também ser iniciados de fora da empresa através de mensagens ou aplicações externas conectadas ao workflow através de APIs. Uma ferramenta de gerenciamento de processo integra os passos de um processo de negócios e permite que você modifique ou rearranje seu processo de negócio caso necessário. Modificações podem incluir a adição ou remoção de passos individuais, mudança na ordem dos passos ou definição de condições sob as quais cada um dos passos deve ser executado. O Uniface Flow permite que você modele tarefas individuais, o que no começo da apresentação chamamos de passos atômicos, e as interligue, criando assim um modelo do processo de negócios. Durante a fase de implementação, o Uniface Flow executa o modelo do processo e automaticamente cria as tarefas pertencentes a este processo na sequência definida pelo modelo. Tarefas podem ser criadas condicionalmente e podem ser assinaladas a atores, por exemplo, usuários do sistema, mas tarefas também podem ser executadas automaticamente. Aplicações que são necessárias para executar uma tarefa são então associadas à tarefa. O gerenciamento do processo de negócios permite que dados sejam passados entre tarefas diferentes e entre aplicações usadas para executar essas tarefas. A saída de um processo de negócio pode ser a entrada para outro processo de negócio. Processos de negócios podem ser iniciados por uma ação em outro processo e podem conter subprocessos. Juntos, os processos e subprocessos formam o que chamamos de workflow. Para executar o workflow, os vários processos devem ser capazes de se comunicar e de compartilhar informações uns com os outros. Isso é chamado integração do processo de negócios. A integração do processo de negócios permite que processos de negócios diferentes automaticamente se comuniquem uns com os outros e permite que um processo de negócio seja iniciado por um processo externo. Isso faz com que seja possível integrar processos de negócios dentro de sua própria organização, assim como com processos de negócios externos de parceiros ou outras empresas. Por exemplo, uma cadeia de abastecimento, tanto interna como externamente, pode ser integrada usando o Uniface Flow. Um processo de entrega do pedido pode incluir uma checagem de crédito. Isso pode ser implementado através da integração do processo de pedido, feito pelo departamento de vendas, com o processo de checagem de crédito, feito pelo departamento de finanças, dentro da mesma empresa. Mas a empresa também pode decidir terceirizar a checagem de crédito para uma empresa externa. Seja qual for o caso, o processo de pedido pode iniciar o processo de checagem de crédito. Um processo sempre começa com uma tarefa de iniciação. Esta é a primeira tarefa de um processo e cria uma nova instância do processo. Uma tarefa de iniciação é user-driven, ou seja, iniciada pelo usuário, o que significa que o usuário decide quando essa tarefa será executada. Uma vez que o processo foi iniciado, o sistema do workflow gera as tarefas que são workflow-driven tasks, ou seja, tarefas que são automaticamente agendadas pelo sistema do workflow, ao invés de agendadas pelo usuário. Alguns passos devem ser executados por um funcionário de certo nível de autorização. Outros passos, neste exemplo, como imprimir o pedido ou imprimir a fatura, podem ser executados automaticamente sem intervenção humana. Essas tarefas são conhecidas como tarefas batch. Não há necessidade de se agendar tal tarefa na lista de tarefas de um funcionário. Neste exemplo, quando um pedido é criado, por exemplo, a tarefa criar o pedido foi executada, as próximas duas tarefas são realizadas sem intervenção do usuário, porque essas são tarefas batch.
Depois que a impressão da fatura foi executada, o sistema do workflow gera a tarefa mandar a fatura. Essa tarefa é agendada e aparece no console de tarefas dos funcionários responsáveis pela realização desta tarefa. As próximas tarefas também são workflow-driven e são adicionadas no console de tarefas dos funcionários somente quando a tarefa anterior é completada. O ambiente de desenvolvimento do Uniface Flow chama-se Uniface Flow Modeler. O Modeler é uma ferramenta gráfica que permite que você modele processos de negócios. Todas as definições do modelo são gravadas no banco de dados relacional, no repositório de desenvolvimento do workflow. Um processo é modelado usando os seguintes elementos: começo e fim, esses são os elementos que marcam o começo e fim de um processo; tarefas, essas são as tarefas ou atividades que devem ser executadas; condições, elementos que conectam as tarefas na sequência correta; ramificação e junção, elementos que permitem a ramificação e junção de partes do processo; e mensagens, elementos que permitem a comunicação entre processos. Durante o processo de desenvolvimento e antes da implementação no ambiente de produção, o processo deve ser testado. Testes são feitos no ambiente de desenvolvimento, o que permite que alterações feitas através do Modeler sejam testadas imediatamente. Durante os testes, você pode prototipar o processo sem integrar a aplicação que será usada quando o processo estiver finalmente implementado. Isto permite que você se concentre no processo, aperfeiçoando-o para refletir uma situação real, ao invés de se concentrar na aplicação que será usada para executar a tarefa. Testes podem ser feitos incrementalmente. Ao invés de se testar todo o workflow, você pode testar pequenas partes. O workflow pode ser feito de múltiplos processos e você pode testar cada processo separadamente. A aplicação ou software necessário para se executar tarefas automatizadas pode ser integrado após o processo de negócio ser corretamente prototipado. Neste ponto, você pode testar o processo todo, da forma como ele realmente funcionará quando estiver implementado. Para implementar um modelo de processo de negócios, o Uniface Flow fornece uma série de aplicações. O console de tarefas é uma lista eletrônica individual de tarefas para cada usuário, ou ator, que executa tarefas no processo. O console de tarefas é usado somente para executar tarefas que requerem a intervenção de um ator. No console de tarefas, atores podem começar tarefas que foram assinaladas a eles pelo sistema de workflow. Atores podem também executar tarefas que são user-driven tasks, selecionando-as no drop-down list. A maior parte das tarefas que são iniciadas pelo usuário iniciam um processo. Se necessário, você pode também fazer alterações no modelo do processo de negócios que está em produção, utilizando o console de processos. O console de processos permite que você crie diferentes versões do mesmo modelo do processo. As versões do modelo de processo são gravadas no repositório de produção do workflow. Este banco de dados também grava os dados de runtime relacionados com instâncias de processos individuais que são usadas e criadas pelo servidor dos processos de negócios, ou BPS. O BPS é um processo que agenda novas tarefas. Para executar tarefas batch, é necessário o servidor de tarefas. O servidor de mensagens remotas permite que processos de negócios remotos sejam integrados com outros processos utilizando mensagens B2B. O Uniface Flow também fornece o uso de APIs que permite que aplicações externas sejam integradas com o Uniface Flow e permite que você desenvolva consoles de tarefas customizados. Na situação econômica atual, as necessidades dos clientes mudam muito rapidamente. A modificação de um processo de negócios pode levar tempo, ser difícil e cara. Essas são boas razões para se usar uma ferramenta de gerenciamento de processos de negócios. Uma ferramenta BPM foca nos componentes básicos do processo ao invés de focar nas aplicações ou software que serão utilizados para executar o processo. Ela facilita a mudança do processo de negócios, adaptando o negócio da empresa às mudanças de mercado. Voltando ao exemplo do processo de pedido discutido anteriormente, digamos que uma mudança de negócio faça com que seja necessário fazer uma checagem de crédito antes de se aceitar o pedido de um cliente. Ao mesmo tempo, os clientes precisam que os produtos sejam despachados rapidamente, portanto, você deve agir de forma eficiente. Para que isso seja possível, as seguintes mudanças no modelo do processo devem ser feitas: adicionar uma condição que executa a checagem de crédito em condições específicas; se a checagem de crédito falhar, o pedido é cancelado; e executar as duas tarefas de impressão simultaneamente. Não há necessidade de esperar que a impressão do pedido termine antes de se iniciar a impressão da fatura. Executar as tarefas de impressão ao mesmo tempo faz com que o processo seja mais eficiente. A implementação dessas modificações deve ser tão simples e rápidas quanto possível. Durante a implementação, o Uniface Flow deixa você modificar seus processos de negócios e facilita a implementação do processo da sua organização.
O console de processo não permite que você desenvolva novos processos, mas você pode fazer pequenos ajustes, criar novas versões de processos existentes para lidar com novas necessidades dos clientes. Durante a implementação, você pode colocar a nova versão do processo em produção e colocar a versão antiga em modo de espera. Mudanças permanentes não podem ser implementadas no console de processo porque não há como exportar estas mudanças. Isto conclui a nossa apresentação. Obrigada.